faz a contagem dos votos, registra, em seguida eu vou chamando os demais campi, certo? Tudo certo, pessoal? Aí? Então, vamos lá. Agora, a nossa instalação, a Assembleia instalada, a pauta é a seguinte: informes, conjuntura e jornada de lutas, deliberação sobre a deflagração da greve por tempo indeterminado e encaminhamentos. Favoráveis à pauta, por favor, levantem. Diz Lourdes. Questão, como é? Qual o ponto? Esse ponto, Lourdes, faz parte da discussão de jornada de lutas, né? Okay. Seu encaminhamento. Gente, a centralidade desta Assembleia é toda uma avaliação dessa jornada de lutas, dessa conjuntura que a gente está, que foi amplamente discutida na categoria, com a categoria, nos 8 campi, que foi amplamente divulgada. A centralidade da pauta é essa que eu falei. O que não impede, essa Assembleia não vai se encerrar aqui. Né? Não vai se encerrar aqui. Tem assembleias que a gente chama uma discussão, né, específica da campanha salarial. Né? Então, vamos lá, gente. Favoráveis à pauta, como a diretoria encaminhou. Fala, Lu. Assim, eu gostaria de acrescentar o ponto de pauta, embora Beto tenha razão em dizer que já tinha sido discutido, mas toda greve, toda paralisação, ela tem que ser votada por uma pauta. Então, se vai ser votado hoje a paralisação ou não, já tem que constar na pauta. E eu acho que o momento é mais do que certo para levar na mesa do governador também a questão da reposição salarial. Por quê? Porque é hora de fazer tudo. É hora da gente lutar por orçamento, lutar por campanha salarial, porque janeiro já não tem mais campanha salarial, porque esse Estado e os servidores públicos nunca mais viram campanha salarial nesse Estado. O governo é quem dá, por quando ele quer e do jeito que ele quer, a reposição salarial. E a gente tem um acúmulo muito grande. Então, não custa nada, tá? Mesmo a centralidade sendo a questão do orçamento, não custa nada votar hoje, entrar na pauta hoje, que daqui para frente vai só ter desdobramentos, vai ter campanha, vai ser como que a gente vai fazer essa campanha salarial, também que entre na pauta da negociação e na pauta da greve ou não. Gente, olha, por favor, vamos votar. Só para... Bem rapidinho, por favor. Só completando o que Lourdes está dizendo, que eu até nem achava melhor deixar para outra Assembleia, como eu estava dizendo. Mas uma coisa fundamental é a gente acabar com essa história da campanha ser em janeiro, que é uma sacanagem. Né? Porque em janeiro a gente está de greve, ou de greve não, de férias, e aí, né, é para a gente ficar desmobilizado mesmo. Então, realmente, tem que destacar isso aí e mudar essa data, voltar para o mês de maio, que é o mês do trabalhador. Né? Entendeu? Exatamente, outra Assembleia, né? Só para lembrar que na última Assembleia, Lourdes, foi discutido, e eu mostrei aqui, que foi encaminhado um ofício para o governador. Entre os pontos de pauta, tem reposição salarial. Foi colocado e discutido aqui na última Assembleia. Vamos lá, gente. Quem concorda com a propositura da mesa, por favor, levante. Da mesa. Pronto, gente. Da professora Lourdes, quem concorda?
Bom, então, em contraste, a proposta da mesa ganhou. Lembrando que, na hora que for fazer votação, o companheiro Lima, e se tiver um outro professor que possa ajudar, né? Quem? Deoclésio e o professor Lima, um de um lado e outro, na hora que for fazer a votação aqui, certo? A gente começa agora com os informes. Escape, velho. Desculpa, Rita. Desculpa aí. Guarabira. 4 votos. 4 votos o quê? Favoráveis à proposta da mesa? Sim. João Pessoa. Não só vota quem é filiado nesse momento? Ou todo mundo? Filiados. Tá. João Pessoa. 5 a favor da mesa. Monteiro. 2 a favor da mesa em Monteiro. Araruna. 1 a favor da mesa. Catolé do Rocha. Anotando aí, Raquel. Tá sem som, Socorro. 9 a favor da mesa. E Patos. Patos. 1 a favor. Gente, então, por contraste, né, a proposta da mesa aprovada. Então, vamos lá para os informes. Quem se inscreve, quem tem informes, aqui. Companheira Nayara, do Movimento Estudantil. Quem tiver informe, sinaliza aqui que Raquel inscreve. Pereira. Bom dia. Foi. 3 minutos? Pode começar? Bom dia, pessoal. Meu nome é Nayara, sou estudante de Direito aqui do Campus 1, construo um movimento estudantil através do Movimento Correnteza. Eu queria trazer 2 informes para vocês. O primeiro informe é que o movimento estudantil, junto com a do EPB, ao longo desse último mês, a gente vem fazendo uma mobilização em torno do plebiscito popular, né, uma mobilização pelo fim da escala 6x1, a taxação dos super ricos e a isenção do imposto de renda, e a urna está ali atrás. Então, aquelas pessoas que não foram depositar ainda, né, participar dessa consulta pública aí com a população brasileira, que possam se somar ali e fazer a votação. E o segundo informe é que, na semana passada, na sexta-feira, aconteceu o Conselho de Entidades de Base, que é o Conselho dos Estudantes da UEPB, que foi iniciado o processo eleitoral para o DCE da nossa universidade. Uma comissão eleitoral foi imposta, infelizmente o presidente da comissão está em aula e pediu para eu dar esse informe, que amanhã vai ter um novo COEB, e segundo o COEB vai ter uma Assembleia Estudantil unificada, para pautar a questão orçamentária da UEPB. Então, é um convite aberto. A comissão eleitoral também ampliou o convite para os sindicatos dos professores e dos técnicos, e aqui reforçar os estudantes presentes e aos estudantes que não estão presentes, que hoje é o debate na Assembleia dos Professores e amanhã é o debate na Assembleia dos Estudantes, para a gente debater a universidade, debater o orçamento e a luta em defesa do UEPB. Obrigada. Obrigada, companheira Nayara Pereira, por favor. Gente, 3 minutos. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos à Assembleia do nosso sindicato, não é isso? Discutir questões importantes, mas o meu informe é cultural, artístico. A UEPB, junto com a Procult, está apoiando um espetáculo, está hoje em Campina Grande, às 20 horas, no Teatro Municipal, chamado Frida Kahlo, a Deusa Terruana. Um espetáculo muito interessante, né? E a gente está dando esse apoio através da Procult, do museu e da própria UEPB também. E nós estamos aqui com 4 cortesias para sortear entre os associados. Então, eu consegui mais 2. Beto, toma aqui, Beto. Mais 2. Então, é um convite, eu acho que é um trabalho que também permite reflexões importantes sobre o cenário político, cultural do nosso país, do mundo. Frida é uma figura que tem uma projeção internacional,
por sua luta política, artística também, feminista também no movimento. Então, acho que vale a pena assistir e se degustar de um bom espetáculo hoje à noite lá no teatro, tá certo? Era isso. Lourdes. 3 minutos. Eu gostaria de convidar todos e todas para um debate, né, uma live com o Alid Rabah, que é presidente da FEPAL, desculpem, que ele vai descrever sobre o genocídio na Palestina, vai ser dia 29, via internet, Zoom, pela plataforma Zoom. Eu vou colocar, assim confirmado, e o card, para que todos possam, tá certo, entrarem, tá bom? Ok. Não, me dê para cá, porque aí eu entrego isso. Obrigada. Agora, Cunha, pelo Andes. Tá aí. É para vir aqui. Bom dia a todas, todos e todes. Serei breve, como eu acho que deve ser, porque a centralidade da nossa Assembleia é a definição sobre a questão da greve, mas está acontecendo na base do Andes, Brasil afora, questões importantes que dialogam com essa situação de mobilização aqui do EPB e também algumas atividades que ocorreram recentemente e as programadas para acontecer, tudo isso nos 3 minutos que a mesa me concedeu. Coisa que aconteceu passado foi em torno do dia 10 agora de setembro, quando estava aqui, foi apoiado o Dia Nacional de Mobilização, em defesa das lutas em curso, mas também em defesa da UENG estadual, Universidade Estadual de Minas Gerais e da Unimontes, e aconteceu uma bela movimentação do país todo em defesa da UENG e da Unimonte em Belo Horizonte, lá na Assembleia Legislativa, e um ato público nas ruas de BH. Acho que foi um representante do EPB, né, para esse evento importante. As coisas para frente. Nós estamos com a convocação de reunião dos 2 setores do ano, setor das federais, setor das estaduais, municipais e distrital, para os próximos 25 e 26 de setembro, agora outra semana, para exatamente discutir essas questões do Brasil afora, que tem como foco central a nossa preparação, a intensificação da nossa mobilização para o enfrentamento da reforma administrativa em curso já do Brasil, infelizmente com a conivência, uma situação perigosa da conivência entre o Executivo Federal e o Congresso Nacional. Então, nos preparamos, precisamos reorganizar os fóruns estaduais de servidores públicos, assim como nós reorganizamos o Fórum Nacional, que é o FONASEV, então, que essa categoria espere, o Andes está em todas essas lutas, assim como continuamos na luta pelo plebiscito popular. Acompanhamos algumas atividades do EPB aqui, principalmente no campo de Guarabira, junto com o DCE, com o Centro Acadêmico de Direito, quando fizemos uma boa mobilização com apoio e presença da companheira Rita, do campo de Guarabira, em defesa do plebiscito popular. Que tenhamos uma boa Assembleia e o Sindicato Nacional estará à disposição dessa categoria, qualquer que seja a decisão que seja tomada sobre o ponto da pauta que vai tratar de greve. Obrigada. Gostaria de saber se nos campi tem algum informe. Ritinha, tem algum informe aí, Guarabira, João Pessoa? Vamos lá. Se tiver, por favor, avisem aí, que aí se inscreve e fala. Está fechado o som, Rita. Tem não, né? Tem não, Beto. Não. Ok? Então, vamos lá, né, gente? Essa nossa Assembleia, ela, na verdade, a gente encerra, por assim dizer, não encerra em termos de semana, né, toda uma jornada de lutas que este sindicato fez e continua fazendo. É importante destacar que a gente, eu acho que do ponto de vista da conjuntura nacional, a gente vivenciou sopros democráticos com a condenação do golpista Mó e generais no Banco dos Réus. Isso é um sopro, né, para a democracia, ao mesmo tempo em que a democracia vive dos seus solavancos. A gente vai dormir com a PEC da bandidagem e acorda com a urgência da PEC da anistia para golpista, né? Sem contar que anda a passos largos a PEC para a reforma administrativa, que é a destruição dos serviços públicos, né? Então, nesse sentido, é preciso ficar muito claro, como o professor Cunha falou,
que essas questões elas não estão só a nível nacional, elas chegam aqui de forma contundente, como foi a reforma da Previdência, né? Isso exige que estejamos atentos e fortes para enfrentar essa batalha. Então, nesse sentido, está dentro desse conjunto aí de tentativa de destruição de direitos também a destruição das universidades públicas, especialmente as estaduais, né? Conforme foi bastante divulgado aqui, umas de forma mais, digamos assim, pesada diretamente, como é o caso das estaduais de Minas, né, o ENG, Unimontes, mas também as estaduais do Rio, as estaduais do Paraná, né, e a nossa aqui com o sufocamento financeiro, a nossa aqui, né, com o estrangulamento no seu orçamento, com o descumprimento da lei de autonomia. Então, rapidamente, a nossa jornada de lutas, né, que foi todas as ações que a do EPB tem feito ao longo desse período, que a gente costuma dizer que a do EPB fez a luta nas salas, nas ruas, nas redes e nas rádios, denunciando este governo que tem descumprido a lei de autonomia, que tem sufocado financeiramente, orçamentariamente a universidade, e isso tem provocado um sucateamento da nossa universidade. Nós estamos hoje ainda com cerca de 393 professores substitutos. Temos um cadastro, professores que foram aprovados no último concurso, que compõem o cadastro de reserva, né? Turmas sem aula, pelo menos quando a gente passou nesse processo de mobilização, nos campi, o que a gente ouvia era os alunos dizendo, falta professor para a disciplina X, falta professor para a disciplina Y, né? Quando passamos aqui na central de aulas, por exemplo, no curso de pedagogia, em 3 salas as aulas tinham sido suspensas porque o teto tinha ruído, né? Então, isso faz parte de um processo de destruição da nossa universidade, quando o governo, em que pese se diz que tem diálogo com a universidade, mas é aquele, certamente, diálogo da tapinha nas costas e que não resolve, não recompõe o orçamento. A UEPB, esse ano, realizou uma audiência pública em que a categoria foi convocada, né, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, que denunciou o descaso do governo para com a universidade, né? Essa audiência, que chamamos a responsabilidade dos senhores e senhoras deputados e deputadas para com esta universidade, né, esse maior bem público, né, do ponto de vista cultural e científico desse Estado. Chamamos a atenção disso, chamamos a atenção de que era preciso que a Assembleia Legislativa, né, junto também da universidade, né, começasse a pensar formas de enfrentar esse debate, essa discussão sobre a lei de autonomia que é desrespeitada. Fizemos uma audiência pública aqui também com a gestão da universidade, os professores que estiveram presentes, né, o professor Geraldo e o professor Ricardo, e que colocaram, né, toda a situação que a universidade vivencia. Denunciamos isso nas redes sociais, participamos de programas de rádio, com panfleto, fomos para as ruas, outdoor, fizemos também uma campanha grande esse semestre a partir do mote, trabalhado pelo ANO Sindicato Nacional para todas as universidades estaduais, Universidade Estadual, quem conhece, defende. A gente aqui, o EPB, quem conhece, defende. Eu acho que vocês acompanharam diversos vídeos de profissionais egressos da universidade que colocaram a importância desta universidade para o desenvolvimento do Estado da Paraíba. Realizamos, né, também, ao longo da gestão dessa diretoria, solicitando audiência com o governador, vice-governador, secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, procurador-geral do Estado, reitora da Universidade Estadual da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado. Todas essas ações foram realizadas. E qual o ponto de pauta? No geral, a discussão sobre a lei de autonomia, o seu descumprimento, a crise orçamentária, o não pagamento do retroativo das progressões funcionais docentes, né? Em outubro, vai fazer 1 ano que o procurador-geral, o senhor Fábio Brito,
recebeu esse sindicato, que apresentou aquela proposta de um deságio de 40% e parcelamento, inicialmente era em 60 meses, depois baixou para 40, e todos os passos que esta diretoria deu foi baseado e respaldado por a decisão da categoria em assembleia, que a categoria refutou, né, esse acordo proposto pelo governo do Estado, que era retirar 40%, o deságio é você tirar 40% daquilo que já foi parte do nosso salário, foi retirado durante 5 anos. Né? Então, todas essas ações, fizemos atos públicos, como vocês acompanharam, em João Pessoa, aqui em Campina Grande, atos públicos, panfletagens, denunciando, chamamos também como audiência com a reitora, cobrando da reitora também que cobre do governo do Estado, que cumpra a lei de autonomia, que ele recupere, refaça esse orçamento. Tivemos importante apoio durante o tempo todo do nosso Sindicato Nacional, do Antissindicato Nacional, o fortalecimento da nossa luta através do movimento estudantil, né, que está se reerguendo aqui na universidade, a gente quer saudar isso de forma muito positiva. Né? Então, no ano passado mesmo, com toda essa luta, tem greve e tal, não. Tinha um processo de negociação em curso, tinha, inclusive, 2 reuniões agendadas, tanto com o procurador quanto com o Gilmar. E depois trouxemos a proposta deles, que a categoria não aceitou. No ano passado, entramos em estado de greve, no início desse ano, transformando o estado de greve em indicativo de greve, e, na última Assembleia, transformou-se o indicativo de greve para ser discutido hoje se deflagra ou não a greve. Ao nosso juízo, todas as ações que esta categoria deliberou, o sindicato, a direção deste sindicato encaminhou. Né? Então, nesse sentido, aqui é um preâmbulo de forma muito geral. E aí, só para reforçar a nossa metodologia de trabalho aqui, a gente agora abre, são 2 blocos de fala, cada bloco com 5 inscrições, certo? E aí, depois do segundo bloco, na última fala, a gente consulta a Assembleia, se abre para um terceiro bloco. Vocês levantam a mão e a professora Raquel inscreve aqui, certo? Lembrando que as falas são de 3 minutos, ok? Inscritas agora, Lourdes, Kátia. Porque não pode botar no chão, que é anti-higiênico, né? Eu entendi. Eu acho assim, gente, nós estamos já, como tudo foi dito e informado pela própria presidente da entidade, nenhum desses mecanismos, ofício, rádio, audiência, surtiu efeito para fazer o governo sentar na mesa e negociar. Não só o orçamento, que foi quebrado desde o governo Ricardo Coutinho, todos os demais governos do Estado da Paraíba deram sequência a essa quebra de autonomia, que é vergonhoso não se cumprir sequer a quebra de autonomia, que também por dentro ela foi respaldada por várias gestões aqui dentro. Está na hora da gente dar um basta a isso aí. Não adianta mais só ficar nos informes que deu a própria presidente da entidade. É hora de paralisação e tem mais. E eu acrescentaria também, mesmo não tendo sido aprovado aqui na pauta, que leve para a mesa as perdas salariais dessa categoria docente, que faça unidade e chama unidade com os estudantes e com o movimento sindical, que também está na pauta, o próprio que já está na justiça, várias ações na justiça, inclusive com direito de paridade salarial dos professores que se aposentaram em 2003, isso tem que ser discutido para que a PBPrev não ponha recurso em cima dessa questão. Então, diante disso, companheiros e companheiras, eu defendo paralisação a partir de segunda-feira. Por quê? Greve por tempo indeterminado. Porque hoje é quinta, amanhã dá tempo para o sindicato se mexer, o comando de mobilização, fazer o que tem que ser feito para que a gente possa paralisar e começar a mostrar força. É pouca gente, tem muita gente aqui hoje, não importa, mas a greve pode crescer durante todo o processo da mobilização e toda a visita de campos e toda a comunicação que tem que ser feita em defesa desta universidade, da sua autonomia e do salário dos professores e condições de trabalho. Obrigada.
Bom dia novamente a todos e todas e todos. Bem, minha gente, há um ano atrás, nós estávamos aqui, inclusive eu e vários colegas presentes, né? Inclusive, antes de um ano, eu já falava, pedindo a greve, porque eu não via outro caminho, né? Porque estava na cara que a gente não é criança, né? Eu só tinha 36 anos de carreira e 21 anos de OEPB, que era uma grande enrolação, né? Uma enrolação do governo e a reitoria conivente com isso, infelizmente, né? Inclusive, eu votei nessa reitoria para evitar um dano maior, né? Mas não quer dizer que eu não vou criticar. Eu critico qualquer um que estiver fazendo coisas que não estão coniventes com aquilo que a gente defende. Então, fazer ou não fazer greve agora? Tem que fazer, não é, minha gente? Porque já passou do limite, não é? Não tem mais outra alternativa. Então, eu vou pontuar aqui algumas coisas que já foram faladas e outras que não. Por exemplo, a questão do diálogo. Não é diálogo, né? É um pseudo-diálogo, né? É uma grande enrolação que está acontecendo com o governo do Estado há muito tempo, né? Faz um ano que a gente está sendo enrolado sistematicamente, aquela história do deságio, né? Deságio / calote, né? Como eu dizia o ano passado, é um calote, é uma falta de respeito, é um insulto com as nossas inteligências, não é? A gente fica devendo ao banco para poder não morrer e não fazer as coisas, e o banco está adorando, né? Só quem está feliz é o banco e a reitoria atualmente e o governador do Estado. Porque professores e estudantes desta instituição estão sendo prejudicadíssimos, é uma vergonha. Nós estamos com a lei de autonomia financeira, que é bastante clara, não tem nada de difícil de entender nela, né? A própria ex-reitora Marlene, eu falei com ela há algum tempo atrás, pedi até que ela viesse às assembleias, que foi Marlene que melhorou essa instituição, né? Tem a OEPB antes e depois da professora Marlene. Ela disse que estava esvaziada, não está mais, né? As assembleias voltaram a ficar lotadas, graças a Deus, né? Então, a ex-reitora disse, não tem nada de não claro, Kátia. A lei é clara, ela precisa ser cumprida. E tem que ter uma greve mesmo. E ela sabe disso, que ela é uma mulher de lutas, né? Então é greve mesmo, não tem outro caminho. Isso já faz muito tempo. Não é que a gente acha bom, é porque é o último direito que a gente tem, né? A gente tem o direito de greve, então vamos exercer. Outra coisa, os concursos, a reitoria não preenche, assim que morre ou aposenta, com o professor efetivo. Fica abusando do uso dos substitutos. Como o Beto destacou, e a gente já está cansado de saber, é uma disfuncionalidade, né? Porque substituto não é para isso, como a gente sabe. É uma disfuncionalidade, substituto é para quando se sai de licença, é quando está doente o professor, né? 30 segundos, professora. Isso é um abuso. Então, para terminar, a questão do sucateamento, a gente também tem projetos. Eu tenho um projeto há 4 anos, dos laboratórios multiusuários. Tem a sala, que inclusive foi ocupada pela pró-reitoria de pós-graduação, ninguém merece, né? E não compram os materiais que são material de plástico e de madeira. Quer dizer, é uma vergonha. Quem é que sai perdendo com isso? Os estudantes. Eu estou ocupada com meus trabalhos, tá? Então, é isso. A gente tem que fazer uma greve, é uma questão de dignidade. Greve. Obrigada, Kátia. Quem agora? Nelson. 3 minutos, quando estiver perto eu aviso, hein? Por favor, fica em frente à câmera para os demais companheiros. Bom dia a todos e todas, colegas presentes aqui na nossa Assembleia Geral. Importante a gente ver o auditório lotado para debater um tema que é fundamental para a nossa universidade, que é a questão orçamentária, a questão da valorização da universidade. E aí eu aproveito para parabenizar o pessoal do sindicato, já vem um bom tempo, tensionando o governo do Estado, tentando marcar reunião, marcando atividades, e o governo do Estado realmente não tem né, dado a devida atenção à pauta da UEPB, que tem lá, tem uma ação que a universidade ganhou, de um 1/10 ainda do governo Maranhão, e o atual governo perdeu em todas as instâncias, e mesmo assim não repõe a universidade. Então, a pauta agora acho que é assim da gente ampliar ainda mais a luta. Eu tenho diferença com relação à greve no momento, nesse momento. E vou dizer o que eu disse em outras assembleias. Vou fazer a proposta que eu fiz na outra, mas não encaminhei para votação. A gente precisa, na minha opinião, passar várias semanas, 3 semanas, a gente para um dia, na segunda-feira, na outra na terça-feira, na outra na quarta-feira, tensionando o governo do Estado para buscar essa negociação. Para buscar essa negociação. Gente, semana passada teve atividade e eu estava lá. Vocês estavam aonde? Gente, ó, por favor. Semana passada teve atividade e eu estava lá. Gente, muita gente aqui estava aonde? Eu estava nas 2 atividades. Eu estava na quarta, na terça eu estava na quarta. Vim para frente da universidade. Sabe quantas pessoas tinham na frente da universidade? Deixa o companheiro Nelson falar. 2 professores e 2 diretores. Quem quer greve vai para a luta.
Quem quer greve, tira o traseiro da cadeira e vai para a luta. Não vem para a Assembleia apenas, não. Se for ter greve, eu voto. Se for faltar só greve e não greve, eu voto pela greve. Mas minha proposta é alternativa. Para um dia semana que vem, outro dia na outra semana, outro dia na terceira semana. Se o governo não negociar, a gente para indefinidamente. Porque muita gente está dizendo aqui greve a qualquer hora, a qualquer momento. Não é Lourdes. Lourdes é da luta. Se tiver greve, ela vai pro pau, a hora que for. Mas muita gente aqui vai ficar em casa. E também não é com você não, Lígia. Não é com você também não. Muita gente não vai dar a cara. Eu proponho parar um dia essa semana, um dia na outra, o outro na outra e tensionar com o governo. Se o governo não chama e negocia. Se não tem acordo, aí a gente para de vez. É esta a minha proposta. A greve é a última alternativa, não é a segunda não. É a última. E é essa a minha proposta. Professor. Quem é agora? Gente, olha, por favor. Kátia, por favor. Gente, olha, vamos aqui respeitar... Gente, por favor, vamos respeitar as falas dos companheiros. Professor Joelson, 3 minutos. Eu gostaria, espero que vocês respeitem. Quem quiser falar, se inscreve, fala respeitosamente a fala dos companheiros. Vamos exercer a democracia internamente aqui com respeito, por favor. 3 minutos, viu, Joelson? Quando estiver perto, eu aviso. Tá ótimo, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os presentes aqui no auditório e também nos demais campi. Eu gostaria de acrescentar alguns pontos que já foram mencionados por pessoas que me antecederam. Primeiro, o movimento de privatização de universidades no Brasil, ele está ocorrendo especialmente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, mas essa universidade aqui, ela precisa se preocupar porque esse movimento também pode estar em andamento pelas condições as condições precárias em que a universidade se encontra, certo? Eu menciono em especial a nossa folha de pagamento, que a reitoria não dá conta, e também a manutenção predial, somente para falar de 2 pontos. Então, nós podemos estar nesse caminho e pelos motivos que eu vou listar adiante. Algo que eu gostaria de dizer é que documentos, eu já falei isso em algumas oportunidades, documentos não geram engajamento. Você enviar um documento para alguém, ou você elaborar, eu, por exemplo, como professor, eu elaborar um documento, entregar aos meus estudantes, aos meus alunos, isso não garante o engajamento deles. O que garante engajamento é isso que o Nelson, até concordando com a parte da fala dele, aqui mencionou de estar nas ruas, de estar nas lutas. Isso gera engajamento. E nós precisamos pensar isso, porque enviar um ofício ao governador não vai fazer isso, nem por parte do sindicato, nem por parte da reitoria. A UEPB, hoje, ela paga menos de início do que paga a Secretaria de Estado da Educação do Estado da Paraíba e a maior parte das secretarias do Brasil. A UEPB paga menos a docentes do que pagam as secretarias da educação básica. E isso é muito grave. Por isso que eu estou dizendo que ela também pode estar neste caminho. E a outra coisa é que projetos como esse que foi mencionado pela professora Beth, de blindagem de deputados, de anistia, eles ocorrem, são aprovados, inclusive por cumplicidade, inclusive por movimento da esquerda. Eu não diria da esquerda, mas daqueles que são oportunistas e se dizem de esquerda. Então, nós temos que tomar muito cuidado. E isso povoa o Brasil, isso povoa as secretarias, povoa as gestões de uma maneira geral. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e pensarmos assim em termos da categoria. E por todos esses motivos, eu ressalto aquilo que disse no início e também sou favorável à greve desde já. Obrigada, professor Joelson. Valéria. Companheira Valéria. Valéria, João Pessoa. Valéria, 3 minutos, viu, Valéria? Oi, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Que bom estar aqui novamente com vocês nesse processo de luta. Eu gostaria de dizer, estava aqui conversando com os nossos colegas do Campus 5, e informando o que a do EPB tem feito ao longo desses anos, desde 2023 até aqui. Foram anos de muita luta, todos os meses enviando solicitação de audiência, todos os meses tentando fazer reunião com secretários de governo. Foram realizadas várias com Paulo Furtado, várias com Gilmar Martins, muitas promessas, audiências com a reitora, paralisações, ações de rua,
que, por sinal, eu enfatizo, somente a luta coletiva garante conquistas reais. Então, se a nossa categoria não se unir agora, não estiver junto para lutar e tentar resolver o problema orçamentário da UEPB e o retroativo das nossas progressões, é melhor apenas deixar do UEPB para fazer a festa de final de ano. E olhe lá, porque a categoria tem que se unir. Esse é o momento, não há mais como protelar essa luta, já chegamos no limite e precisamos nos unir, porque somente a luta coletiva consegue ganhos reais. Então, realizamos paralisações, audiências na Assembleia, no TCE, com a Procuradoria-Geral do Estado, tudo o que era possível fazer, a do EPB já fez, como o Beth bem lembrou no início, para a categoria. Então, nós precisamos nos unir, estamos reunidos aqui num momento decisivo e precisamos entender que esse é um momento de luta, porque o diálogo já foi feito. A gente já tentou dialogar com o governo do Estado, já tentou dialogar com a reitoria, com todos, e nada foi feito, nada além das promessas. Então, já chega de promessa, é preciso a categoria enfrentar essa situação, fazer um processo de luta coletiva, conscientização de que é preciso estar todos na rua, unidos, enfrentando essa situação. Do contrário, a UEPB vai minguar cada vez mais e corre o risco até de fechar suas portas, Venhamos e convenhamos, essa é a situação. Em todos os campos que a gente visita, e todas as conversas que nós temos com os colegas, todo mundo tem uma reclamação a fazer a respeito da infraestrutura, do funcionamento dessa instituição. 30 segundos, Valéria. Então, essa instituição não está às mil maravilhas, como alguns tentam demonstrar que está. Nós sabemos dos problemas reais dentro dessa universidade e precisamos enfrentar com a luta coletiva. Bom, é isso. Obrigada, Rita. Obrigada, Valéria. Agora a companheira Rita Guarabira. 30 segundos eu aviso, viu, Ritinha? Bom dia a todos e todas. Eu acho que o que Beth já colocou, Valéria também reforça, nós já tivemos todas as oportunidades, já demos todas as oportunidades para que o governo pudesse negociar conosco. Nós já fomos em muitas ações, inclusive de peitar governo em festa de São João para poder enfrentar o debate. E nada foi mudado até agora. Nada foi mudado, sequer uma ação que dissesse assim, vamos reestruturar tal camp, vamos fazer algo. Não. E quando a gente olha para esse Campus 3, o Campus 1, que está uma vergonha, Basta olhar para o prédio desse campus. Será possível que nem a infraestrutura o governo tem condição de bancar para a universidade? Ou será que a gente vai só receber todas as vezes o duodécimo passando a bandejinha para que os deputados façam as emendas? Será possível que a gente vai continuar vivendo desse jeito enquanto instituição? Hoje, a folha, o duodécimo da gente, 31 milhões é para cobrir a folha. Fica 4% para administrar 8 campi. E será possível que a gente vai continuar desse jeito? O orçamento hoje da UEPB é o orçamento da Assembleia Legislativa para manter os deputados fazendo suas alianças aí possíveis. O governador gasta com viadutos, que eu nunca vi tanto viaduto, é o governo do viaduto, porque só em João Pessoa tem meus 10 viadutos. E tudo isso para poder mostrar o trabalho dele e ser eleito senador. E nós, enquanto instituição, 8 campi, passando por situação, cada um mais difícil que o outro, até papel higiênico falta nos campos. E a gente vai continuar, com paralisação, com mobilização. Nós já mobilizamos desde 2023, minha gente. Agora é a hora de fazer uma pressão maior. É hora de greve. Para mim, só vai resolver se for desse jeito. Lógico que isso aqui não é o da minha categoria aqui, de Guarabira, tem votos divergentes.
Mas isso é a minha fala enquanto professora Rita. 30 segundos, Ritinha. Nessa luta. Onde agora, né? Mas desde 2015 que a gente vem nessa luta. Obrigada. Obrigada, Ritinha. Professor Juscelino. Ó, professor, aqui para 3 minutos, por favor. Bom dia, eu vou pedir licença para não ficar de costa aqui para a mesa. Para ficar aqui para a câmera. Ah, posso ficar aqui, né? Para ficar aí para a câmera. Aqui embaixo tá bom, né? Todos estão me ouvindo, né? Então, pessoal, é com muita alegria que a gente vê novamente um auditório lotado, não só de professores, mas de técnicos administrativos e de estudantes, né? Inclusive, trouxe os meus alunos também, tem uma parte significativa que está aqui participando da Assembleia, e dizer para vocês que antes tarde do que nunca, né? Então, como todos já colocaram, o processo aí já foi bastante doloroso. Nós devemos deixar as questões paroquiais de lado, né, as nossas divergências internas, e temos que criar uma unidade nessa luta, né? Então, nós estamos aqui reivindicando, deixar claro isso, não é aumento de salário, são salários atrasados. 7 anos de salários atrasados, progressões funcionais. Eu, por exemplo, tive uma última progressão agora, no ano de 2025, e simplesmente a universidade não me pagou. Está devendo aí desse ano, que está descongelado, né? 5 meses, porque não tem dinheiro, né? Então, como a direção disse aqui, tudo já foi feito. As questões estudantis, restaurante privatizado, o estudante tem que ir apresentar um atestado de extrema pobreza para poder se alimentar no RU. O prédio da reitoria é evacuado, funcionando lá no Redentorista. Então, a precarização ela é endêmica. Nós não temos mais saída. Houve a semana passada teve uma paralisação. Nós não somos ouvidos de maneira nenhuma. Então, outras greves, nós sabemos que é dificuldade, temos as dificuldades, um movimento de greve não é fácil, mas nós precisamos construir essa luta, né, e dizer que nós temos que sair aqui dessa Assembleia com greve já. A greve tem que ser imediata, não temos nada a temer, temos que enfrentar esse governo, que diz que é superavitário, deve mais de 80 milhões a professores e técnicos, com o Estado propala nos 4 cantos que tem 1 bilhão em caixa. Então, eu vejo que é ou agora ou nunca, ou senão nós vamos levar o calote e a universidade vai sendo paulatinamente destruídas. Então, a greve tem que ser já, a greve tem que ser imediata, e que a diretoria encaminhe o ofício para a reitoria, para os departamentos, e que a Assembleia já em greve. Obrigada, conclua. Gente, agora a professora Mauriene Catolé do Rocha, 3 minutos, quando faltar 30 segundos eu aviso. Gente, silêncio para a gente escutar aqui, por favor. Então, pessoal, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Então, estou aqui para a gente parar para fazer algumas análises, embora meu posicionamento já é claro. Eu vou votar favorável à greve, embora não goste a nenhum momento da greve, porque a greve é desgastante para quem está trabalhando dentro do comando, a greve é desgastante para os alunos que ficam sem aula, e tem toda aquela problemática que a gente já conhece. Só que nós estamos nós estamos numa situação que o governo do Estado interrompeu a negociação. O governo do Estado não recebe mais o sindicato. O governo do Estado... A internet aí... A gente parou o tempo aqui. Por favor, retoma aí, Mauriene, que a internet caiu aí. Vamos lá. Então,
a gente precisa lembrar que a negociação foi encerrada pelo governo do Estado. O governo do Estado não recebe mais o sindicato. O governo do Estado, há 3 anos, não recebe a reitora. Quando a reitora precisa tratar com o governo do Estado sobre questões específicas da instituição, ela trata com um segundo escalão, ela trata com os secretários. Ora, por que um governador não recebe uma reitora há 3 anos? A última vez foi na mesa de negociação, junto com o sindicato, na época que Elber era presidente. Então, pensando nisso, tudo me leva a crer que talvez essa seja o último suspiro, a última possibilidade que a gente possa pressionar o governo do Estado. Porque eu até coloquei isso publicamente, mas se este governador que fez essa dívida está se negando a pagar, quais são as garantias que o próximo irá fazer o mesmo? Ou seja, não vai, porque é uma dívida considerada alta. Em contrapartida, esse governo do Estado, como já foi dito em outras falas, fica o tempo todo alardeando que o governo é superavitário e, ao mesmo tempo, para vocês terem noção, eles abriram, não sei se vocês viram no passado, 3 novas vagas para desembargadores do Estado da Paraíba. Só um gabinete, o orçamento anual de um desembargador desse pagava as nossas progressões. Eu sei que é incômodo, os novos professores estão chegando agora que, enfim, não tem esse saldo a receber. É incômodo para os alunos, mas é preciso lembrar que a decisão de fazer greve é uma decisão pautada na falta de diálogo do governo do Estado. Nós não estamos aqui, por exemplo, criticando, até deveríamos, né? A questão da falta de financiamento, a centralidade entra na pauta, mas a centralidade acaba não sendo essa. Porque vocês estão vendo, sistematicamente, o governo do Estado está gerindo de forma remota a instituição. Por quê? Por exemplo, vocês viram agora, saiu um edital de auxílio manutenção para os nossos alunos. Ou seja, o recurso era para vir para a universidade, mas quem está fazendo o edital é o governo do Estado. Abrindo novos cursos em vários campos e o recurso não vem para a universidade, ou seja, esse recurso não se incorpora no duodécimo da universidade. Ela vai direto, o governo faz direto, obrigada, o governo vai direto fazendo esse investimento. E, sistematicamente, a gente tem bolsa manutenção, a gente tem os editais de incentivo à pesquisa. Nesse sentido, deduzindo que não há mais possibilidade de diálogo, porque o governo, é preciso lembrar, o governo se recusa a estabelecer o diálogo, talvez seja um momento assim, de nós votarmos a favor da greve, mesmo porque é preciso lembrar que o nosso calendário está previsto para finalizar no início de dezembro. Se a gente faz uma greve de 30 dias, ainda assim se iguala com os outros calendários das outras universidades. Então, pensando nesse sentido, minha posição é favorável à greve. Obrigada. Professor Cunha, 3 minutos. Pode cair na mesa. Olha o tempo. Cristiano, depois é você, viu? Bom dia novamente a todas, todos e todos. Para as companheiras e companheiros que não me conhecem ainda, eu sou José Valdo Cunha, faço parte da atual diretoria do Antissindicato Nacional e tenho acompanhado desde outubro de 23, por solicitação da UEPB, todas as movimentações nessa universidade, nessa base sindical, que tem a ver com a pauta de reivindicações da categoria, a partir dos seus encaminhamentos estruturais na Assembleia Legislativa. Portanto, em nome da diretoria do Andes, eu faço uma saudação a essa base sindical da UEPB e ao conjunto da categoria da UEPB, que pela forma prevista, legítima, no nosso estatuto, combinando com o regimento da seção sindical, está reunida numa Assembleia Geral, presencial, descentralizada, onde possibilita que todos os professores e professores dos 8 campi da UEPB, né, consigam participar. Esse é o primeiro ponto, reitero essa saudação. E qualquer que seja o resultado dessa Assembleia, vocês contarão com o apoio irrestrito do Antissindicato Nacional, de forma costumeira tem sido tomado, apoio político, material, intelectual e tudo aquilo que as deliberações das instâncias demandem do Sindicato Nacional ocorrer, incluindo o apoio jurídico em auxílio à assessoria jurídica local. Acho que um momento como esse é um momento importante de olhar
tentar olhar para as jornadas de mobilizações, várias jornadas de mobilizações que têm sido aprovadas por essa categoria e encaminhada pela diretoria da entidade, o que essa jornada de mobilizações, mesmo com presença maior num canto, presença menor no outro canto, nem aqui e acolá, mas as mais variadas, audiência pública, atos públicos, reuniões com entes governamentais, incluindo desde a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Ensino Superior, Secretaria de Planejamento e o próprio pleito para voltar ao governo do Estado, é um momento, entre assim, 2 anos de jornada de lutas, o que é que nos trouxe de aprendizado? E se esse é o momento da Assembleia reunida de forma legítima, completamente democrática, avaliar se uma possível deflagração da greve nos amplia as possibilidades e qual o tamanho da potência e da legitimidade, tá certo? Da decisão dessa Assembleia, de fazer o governo retomar a mesa de negociação. Porque é isso que está em jogo. A categoria vai continuar, né, isso, só com as modalidades atuais de solicita audiência, é demorada a audiência, concede a audiência, e efetivamente a mesa de negociação não é retomada. E qual é a essência da mesa de negociação? O retroativo e concurso, financiamento, autonomia, carreira, assistência estudantil. Esse é o conjunto da pauta que a categoria tem aprovado e está na mesa de negociação com o governo. Então, portanto, este é o momento, uma assembleia muito fortemente presente as professoras e professores, aqui e nos campos fora de sede, o momento de tomar essa decisão. E eu disse, e qualquer que seja a decisão, vocês contarão com o apoio inequívoco da asignação. Por último, caso a Assembleia decida pela greve, a gente tem que tomar aqueles cuidados de natureza jurídica. Portanto, se a Assembleia votar pela greve, a deflagração da greve deve ser colocada para segunda-feira, para que a gente respeite as 48 horas mínimas e evitar de pronto uma dificuldade a mais que os governos sempre colocam, que é a questão da legalidade. Então faz, mas a categoria é autônoma para tomar a melhor decisão que ela tomar. Portanto, que tenhamos uma boa Assembleia hoje e vamos à luta, companheiro, qualquer que seja a modalidade que a Assembleia decida, e vocês contarão com o apoio inequívoco do Sindicato Nacional. Bom dia. Obrigada. Cris. Bom dia a todos e a todas. Que coisa bonita ver essa auditório desse modo. Infelizmente, cheguei atrasada, porque tinha aula na quinta-feira, já tinham perdido 3 quintas-feiras de aula. Não pude dar para vocês os informes da ação que eu participei a semana passada em Belo Horizonte. Por isso você vai ter 1 minutinho a mais. O Dia Nacional de Luta em Defesa da UENG e o Seminário Nacional pela Autonomia das Universidades Públicas. Então, uma série de ações, de medidas que foram tomadas lá, que eu acho que, de modo muito pertinente, nós precisamos discutir e adotar aqui também. Como eles dizem, as travas constitucionais que a gente vai precisar constituir para a gente se proteger de todos os governos que vêm para adiante. Porque os governos passam, mas, por exemplo, a UEPB fica. E aí o saldo devedor que cada governo, em suas práticas desrespeitosas, tem para com nossas instituições, elas deixam saldos muito perversos. E aí eu queria colocar aqui para vocês algumas questões que são pertinentes para a gente pensar o objeto da nossa greve. E o objeto da nossa greve, ele existe, o professor Cunha acabou de falar aqui, uma lista de demandas que nós temos para discutir com o governo do Estado há bastante tempo, e esse objeto está para além do nosso retroativo. O nosso retroativo existe, é legítimo, nossas perdas inflacionárias só do governo João são quase 20%, então nós temos, em termos salariais, mais do que motivos para entrarmos em greve. Mas o nosso objeto está para além disso. Ele diz respeito à sobrevivência da instituição e de como é que nós, a partir de uma asfixia orçamentária, a gente vem morrendo por inanição. E se nós queremos continuar desse modo. Então, o QDD da universidade já está pronto, vai ser discutido amanhã, que é o quadro demonstrativo de despesas para 2026. O orçamento previsto lá da fonte principal é 500 e... Deixa eu colocar aqui para vocês. 88.
548.212.904,44, somados a todas as outras fontes, né, que são outras fontes de recursos que a UEPB capta, como, por exemplo, do SUS, ou de propostas de emendas orçamentárias de deputados e senadores. Esse orçamento da gente chega a R$ 580.985. Mas a nossa fonte principal, que é a fonte 500, você me disse que ia dar 1 minuto a mais. A fonte 500, ela é o que a gente precisa tratar para sobreviver. Eu estou vendo o Nube ali, tanto que eu aperrei o Nube para fazer minhas ações de extensão, de pesquisa, que eu termino recorrendo à Prograde para isso. Vai ter menos dinheiro o ano que vem, professora. Ou seja, eu vou lhe aperrear mais ainda. Aí, o que isso significa? Que esse orçamento de 508 milhões já está mais de 80% comprometido com a nossa folha de pessoal. 430.685 reais, mais o restante, comprometido com o pessoal. Despesas correntes, 101 milhões. E despesas de capital, 15 milhões e 700. 3% do orçamento da gente, para a gente dar conta, por exemplo, do que está caindo na universidade, do que está ruindo na universidade. E aí, esse orçamento de 17% é de onde a gente vai demandar a assistência estudantil. O que a gente tem hoje não é suficiente. Então, com essa repercussão orçamentária, como é que nós vamos sobreviver o ano que vem? Já fizemos greve aqui, que a administração central deu graças a Deus, porque a gente não precisou demandar a UEPB para continuar funcionando. Ela ficou com as suas contas relativamente em stand-by. Então, essa é a nossa realidade. A gente vai precisar pensar numa pauta. Nós vamos para a luta, essa luta não é terceirizada. Todo mundo aqui muito animado para fazer greve. Agora, fazer greve não é terceirizando o comando de greve, nem a diretoria do sindicato, não. Tem que estar todo mundo junto. Obrigada, Cris. Gente, olha, fechamos 2 blocos. Né? Cada bloco desse foi com 5 falas. Conforme falei aqui no início da Assembleia, um terceiro bloco a gente vai consultar aqui o plenário se abre um terceiro bloco, certo? Certo? Vamos consultar aqui. Quem for favorável à abertura de um terceiro bloco de falas, por favor, levante o crachá. Lima, conta aí, por favor. Você contou aqui? Certo. Guarabira, favorável ou... Diz aí, Ritinha, Guarabira, quantos votos? Só... Não. Ninguém, 0 votos, 0 votos. Monteiro. Monteiro, 0 votos para outro bloco. Patos. Patos, Arlando. Contrário ao novo bloco, Beth. Tem que ser para a gente poder contar. Mas é aqui, cara. João Pessoa, Valéria. João Pessoa, Valéria. Tá sem som, querido. Contra o novo bloco. Quantos? Tem que dizer quantos que eu... 4 contra, 3 a favor. 4 contra, 3 a favor. Catolé do Rocha. Catolé. Socorro, Catolé. Catolé, 7 favoráveis, 1 contrário. Araruna. 1 contrário. Gente, então... Raquel está fazendo aqui umas contas. Desculpa.
Desculpa. Contrários aqui em Campina Grande. Contrários. Gente, só um minutinho Só um minutinho. Campina Grande, favoráveis, 29, contrários, 26. Vamos computar aqui com o restante, certo? Só um instantinho. Gente, então, as contas aqui, 39 favoráveis à abertura de mais um bloco, 33 contrários. Então, abrindo mais um bloco de falas, são 5 falas. Tem os inscritos aqui, a gente vai chamar a primeira fala. Não se preocupe, não, que está registrado, eu vou chamar, certo? Professor Irinaldo, por favor. 3 minutos. Bom dia, meu nome é Irinaldo, do Campus 4. É muito fácil falar da UEPB, porque onde a gente chega e diz que é da universidade, as portas se abrem e nós somos realmente o maior patrimônio do estado da Paraíba, né? Agora, o orçamento realmente não está condizendo, porque a da Assembleia está maior do que o da gente. Agora, eu vou dar uma visão aqui, que é muito mais uma visão das pessoas que não são dentro da universidade do que a nossa, que a gente sabe a verdade acadêmica que acontece aqui dentro, os verdadeiros problemas que tem aqui dentro. Bom, a minha visão é que ao longo desses 7 anos, o prédio da universidade está caindo e a sociedade está sabendo disso, os nossos salários estão caindo, os retroativos são pagos a conta-gota e nós temos números reduzidos de professores efetivos, número elevado de substitutos e concurso público também a conta-gotas. A sociedade vê isso. Nós vemos também o abandono da assistência estudantil, né, com pouca assistência, com número reduzido de bolsas. Eu já falei aqui durante a mobilização. A minha proposta é solicitar audiência ao governador, com a direção da UEPB e a comissão de mobilização, e se não for agendada a referida audiência, deflagra-se a greve. Então é hora de botar pressão no governador para que ele resolva a situação precária da UEPB. Porque senão, deixa entender o quê? Para quem é essa greve? Não é nem para que é essa greve, para quem? Passa essa imagem. E finalmente, ou o governador recebe a categoria, ou, na minha opinião, está deflagrada a greve, certo? Eu vou concluir, por favor, não quero interrupções. Por favor, a mesa. Então, novamente a pergunta, greve para quem? Então, ficaram blindando o governador nesses 7 anos, blindando, né, falam de PEC da blindagem, mas ficaram blindando o governador esses 7 anos, cozinhando o galo. Agora é a hora de botar ele na panela de pressão, como a gente fala lá no interior, viu? Então, a gente viu aqui, foi órgãos de educação, ciência e tecnologia do Estado, blindando o governador, gerindo o nosso orçamento. A gente viu a reitoria em alguns casos e o próprio sindicato não querendo essa conversa, olho no olho com o governador. Você só resolve alguma coisa quando você olha no olho da pessoa, não é somente marcando audiência com o secretário. Então passa essa imagem, viu, minha gente? A universidade está passando essa imagem para a sociedade, que nós temos muito dinheiro, certo? E qual é o retorno? E outra coisa, para finalizar... 30 segundos. Para finalizar, vou me virar nos 30.
é a hora de jogar a culpa no colo do governador. Quem pariu Mateus que balance. A gente tem que pedir a resolução do problema, e quem está com o notebook nas costas e pautando o orçamento é o governador, não é secretário algum. Então isso precisa ser dito. E se a minha proposta é essa, eu já disse em todos os cantos, se o governador não marcar uma audiência, deflagra-se uma greve. A gente joga a culpa para cima do governador. Muito obrigado, e eu espero que esse encaminhamento possa ser levado em consideração, porque muitas vezes eu percebo que não é dado, né, essas forças. Alguém quer aparecer. E a questão não é querer aparecer, a questão é resolver as questões problemáticas seríssimas que tem na universidade. Muito obrigado. Obrigada. Lima. 30 segundos eu te aviso, tá, Lima? Bom dia, pessoal, a todos e todas. Raramente a gente vê uma assembleia assim, mas hoje estamos todos de parabéns, né, professores e professoras e todos presentes aqui, né? Eu acho que é muito simples entender a questão, né, e muito didático também, não tem nenhuma dificuldade. Ou a gente vai para a luta, né, toma a decisão final, porque a gente já fez todos os degraus anteriores, a gente começou lá com os ofícios, manifestações de rua, visitas aos secretários, ao governador, e ao contrário do que o colega falou anteriormente, nós cumprimos sim toda a nossa função enquanto sindicato que defende a classe trabalhadora da UEPB, especialmente professores, tá certo? Então, cumprimos sim todos os degraus. Então, eu acho que seria o próximo degrau, efetivamente, é esse que a gente está propondo, né? Porque é claro que quem não entender a situação da UEPB, especialmente a estrutura dos prédios e a questão salarial que a gente está vivendo, é porque está tudo bem. Que maravilha, a UEPB está uma beleza, está tudo perfeito. Prédio, sala de aula, só que recentemente eu fui dar aula numa sala que o teto caiu, né? E a gente foi pego de surpresa, tivemos que sair debaixo da sala e depois é que ainda está sendo consertada. E sabemos a situação do prédio da reitoria. O que está acontecendo com a UEPB? Está tudo bem mesmo? Né? E a gente recorrendo aos bancos para sobreviver, como a colega Kátia colocou, tá certo? E outras questões estruturais que estão vindo lá de Brasília. Todo esse cenário, essa herança maldita que está prevista aí para nós, que a gente tem que carregar. Se você não votar nesse último degrau da luta, tá tudo bem. Olha que paz, que tranquilidade. Então a situação da UEPB e dos professores que sejam contrários a esse último degrau, essa última opção que a gente tem, tá tudo certo, cara. Contas pagas, cartões, a UEPB, sala funcionando, multimídia funcionando, retroprojetor funcionando. Não é o caso da geografia. Não tem nada funcionando na geografia. Retroprojetor principalmente, tá certo? Então, professor efetivo e substituto, essa relação que a Beth colocou muito bem, precariedade absoluta. Precariedade do trabalho e a submissão dos trabalhadores, professores, especializados nas suas áreas, mas assim, submetidos a situações extremamente degradantes, do ponto de vista estrutural e do ponto de vista salarial, tá certo? Segundos. Recorremos sim ao governador, claro que já recorremos, já jogamos a responsabilidade para eles. O colega que nos antecedeu, ele cometeu vários equívocos na fala dele, porque já fizemos sim tudo isso que foi dito, eu estive presente. É real. Então, é necessário a gente entender qual é o próximo passo. Indiscutivelmente, temos que chegar ao topo da nossa reivindicação. E, efetivamente, sou a favor da greve, sim. Obrigada, professor. Agora é Kátia. Essa aqui, menina. Essa aqui que está fechada. Bom dia novamente. Olha, eu gostaria de destacar 2 pontos, né? Assim, aprofundando. Tem alguém que não quer que eu fale, né? Um espírito do governo aí. Olha, não é o governo só não, minha gente. Eu quero destacar 2 pontos aqui. Primeiro, a questão do jogo de poder, né? E da lei de autonomia financeira. Então, a UEPB é uma instituição que tem a lei de autonomia financeira, principalmente para os estudantes, que ainda bem que está lotada a Assembleia, né? Parabéns, Juscelino, que trouxe um bocado de estudante. A lei de autonomia financeira é uma grande conquista que foi fruto da luta da professora Marlene, né, que eu sou fã dela, né, que todo mundo sabe.
para trazer para uma universidade do Nordeste, do interior do Nordeste, uma lei que só tinha na USP, na Unesp e na Unicamp. Então, a gente tem que debater aqui a lei de autonomia financeira, porque é a questão do poder. Quando a gente fica dizendo que é o governador que vai receber, que não está recebendo, que é a reitoria que está piscando para o governador há muitos anos, dando as piscadas de óleo, né? E a gente no meio se lascando, os professores e os estudantes, a gente está dando o poder a esses dois grupos e esquecendo que nós temos o poder da lei de autonomia financeira que precisa ser cumprida. Lá em São Paulo, as universidades, as três grandes, né, essas que eu citei, não foi fácil para elas terem 11% do orçamento de São Paulo, que é gigante, né, comparando com o daqui. E nós nem estamos conseguindo mais ter os 3%, né? Está sempre abaixo essa vergonha toda. Então, eu queria destacar isso, a questão do poder, do jogo de poder. E nesse jogo, estamos perdendo. Nós, professores, vocês, estudantes. A reitoria preferiu aderir ao governador. Como é claro, eu votei na reitora atual para evitar um mal maior, como eu sempre digo. Tá certo? Mas eu sou uma cidadã crítica e participativa. E não abro mão das minhas posições. E, por fim, eu quero encaminhar o plano de greve, né? Porque não tem outra saída. A gente tem que fazer uma greve, e uma greve, o auditório está lotado, que tenha a participação dos estudantes e dos professores, que tenha também o uso das redes sociais. Eu não estou dizendo que é para fazer greve em rede social. O ano passado interpretaram mal o que eu falei. As redes sociais são um recurso do século XXI. Todo mundo está com ela na mão, né? E os estudantes são os nossos estudantes do século XXI. Então, a gente precisa também explorar esse ambiente. E é isso que eu estou defendendo. Ok? Então, não tem mais caminho para nós não continuarmos perdendo nesse jogo de poder, que se não for a greve é um direito que foi conquistado a duras penas. 30 segundos, Cátia. Gente no passado morreu, sofreu, foi preso e perseguido, até na ditadura civil-militar. E a gente está numa democracia, quase que não tinha democracia mais. Então, nela, temos que exercer o direito de greve. Greve! Obrigada, Cátia. Nelson. Novamente, depois de tu, Cátia. Então, pessoal, em nenhum momento na primeira fala me coloquei contrário à greve. Coloquei uma proposta da gente construindo até chegar o momento da gente deflagrar a greve. Porque a greve ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Desbloquear, buscar fazer com que o governador aceite abrir o diálogo e atenda parte das nossas pautas. Quem participou de outras greves aqui, a gente já fez greve de 4 meses, de 5 meses, sabe como é todo esse processo de construção e como é que chega no final. Então essa era a ideia, da gente buscar ir construindo para ver se a gente conseguia até mesmo evitar a greve. Por que não? Se o governo conseguisse sentar e evitar, não era mal. Mas, porém, como eu disse, eu não sou contrário à greve. Era um processo de construção. Mas o que eu estou sentindo é que a categoria está energizada para começar a greve agora, imediatamente. Não tem nenhum problema. Podemos começar a greve agora. Retiro minha proposta de escalonar até o momento da greve. A gente pode começar a greve agora. Eu falei, ninguém mais se inscreveu para defender como eu estava defendendo. Então não tem problema sentir que a categoria quer parar agora. Então se a categoria quer parar agora, eu não vou ficar contrário. Eu não vou... Veja, não existe posição cristalizada favorável à greve em todas as circunstâncias. Assim eu seria a favor da greve na China, em Cuba, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar. Cada greve deve ser avaliada de acordo com a circunstância política local. É assim que se decide greve. Ser contra ou ser a favor de uma greve, não joga ninguém para a esquerda ou para a direita. Tem que avaliar a conjuntura local e decidir pela greve. Vi gente defendendo greve aqui, que fez horrores quando teve na direção de sindicato, quando teve na frente de movimento, enfim. Então isso não quer dizer a posição de ninguém, certo? Então já que a galera quer a greve, vamos para a greve. Agora quer ver o povo na rua a partir do momento que a greve começar. Veja, sendo assim, retirei minha proposta, bom, algumas propostas para a greve. Uma coisa, a atualização da lei de autonomia. Não é dúvida para ninguém, apesar das críticas que a gente faz, que o governo João é um governo do campo moderado. Se assume um governo do Estado mais à direita, o bicho pega para o EPB, porque a proposta da direita é privatização, flexibilização. Então, já que vamos entrar em greve, vamos ter que pressionar João Azevedo, para que durante o governo dele ainda apresente uma proposta de atualização da lei de autonomia da UEPB com 4% no orçamento.
Porque ele não cumpre nem 3, mas com 3% a gente não sobrevive também. A gente vê como é com 2,8, 2,7. Segundo, o salário do professor substituto não pode ser a miséria que paga hoje a Universidade Estadual da Paraíba. O professor substituto doutor tem que receber igual um professor substituto doutor, porque esse salário baixo contribui para a precarização. Terceiro, o pagamento dos nossos retroativos que estão atrasados. E para finalizar, reposição salarial, que tem que estar na pauta da greve, sim. Reposição das nossas perdas salariais. São essas propostas que eu apresento e minha costa é proposta de parar imediatamente. Obrigada, Nelson. Professora Paula Castro. Paula. Desculpa, Nelson, que eu estava num lugar difícil de sair, amigo. Cheguei agora. Vamos lá, Paula, contando o tempo. Bem, assim, como o Nelson colocou, na última quarta-feira, porque a gente não tem como projetar a imagem, tínhamos 15 professores lá na praça, na paralisação de quarta-feira. Quantos professores que a gente tem aqui hoje? Lima, você consegue contar? Vai acabar meu tempo e você não consegue contar. Por que essa galera não estava lá na quarta-feira com a gente suando a camisa? É difícil. Todo mundo aqui hoje está batendo palma que é a greve. Mas só que se a gente declara greve, os valores que a gente está pedindo são legítimos. Caiu o teto. Eu chego para dar aula com data show, com extensão. Tudo que é material meu, com o meu computador. Não é só aqui no campus de Campina Grande, são outras demandas. A gente quer o retroativo. Beth recebe um monte de mensagem de pessoas que são contra a greve, estão aqui hoje para registrar que são contra a greve, que vieram hoje para decidir que são contra a greve, mas que manda mensagem para o WhatsApp dela perguntando: e aí, Beth, notícia do retroativo? Como é que foi a reunião com o Cláudio? Mas se esconde no WhatsApp. Tem colega que fica no grupo do departamento dizendo: o sindicato não é legítimo para me defender, mas também não faz mais nada. Então, quem é que vai defender a gente? Ninguém. Então, assim, é legítimo, a gente precisa, mas e aí, se a gente declara greve, aonde que todo mundo que está aqui vai estar? Porque o primeiro número que Beth vai lembrar de mandar mensagem para falar: a gente precisa ir para João Pessoa, vai ser o meu. Além da gente ser colega de departamento, a gente é amigo. É Nelson, é mais quem? Socorro, Cristiane, entendeu? Mas e aí, quando é que vai estar todo mundo? Eu também quero meu retroativo. Eu também quero chegar para dar aula e estar funcionando o data show. Eu também quero que aquele buraco no teto que sai um morcego toda vez que eu apago a luz para projetar o data show, que seja fechado. Mas e aí? A greve vai resolver isso? Eu não sei, entendeu? Mas o que eu quero saber é que não fique nas minhas costas, quando for declarada a greve, e ligar para mim, para eu poder ir para o movimento, junto com Cristiane, junto com Beth, junto com Marcelo, junto com Socorro, junto com Nelson, porque eu sei que ele não vai abandonar, junto com Lourdes, entendeu? E outras pessoas que estão aqui esbravejando a greve, que depois desaparecem. Então, desaparecer não adianta. Conclua. Não adianta. O governador não vai receber ninguém, não vai receber um pingo de gente, e é preciso ter contingente para que a gente diga: a greve foi decretada por uma maioria de professores, não por uma assembleia que se encheu hoje por pessoas que vieram convenientemente dizer que não querem a greve, ou outras que querem, mas a gente precisa assegurar que movimento é movimento, mas se faz em constância, não em circunstâncias que são adequadas a um ou outro. A gente precisa entender isso também. Obrigada. Obrigada, Paula. Cristiane. Gente, agora na fala de Cristiane, a gente encerra o terceiro bloco e aí vamos discutir os encaminhamentos. Eu queria só colocar mais alguns aspectos para que a gente continue construindo a nossa pauta.
Esse orçamento que eu falei é o orçamento que a UEPB elaborou, que vai discutir e aprovar no Consune para enviar para o governo do Estado. Não significa que será o orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, ok? E todos os anos ele cai. Ponto. E segundo quando a gente estiver discutindo, já foi dada uma lista aqui de itens que devem compor essa nossa pauta de reivindicação, diretamente relacionada à recomposição orçamentária da nossa instituição, que, por exemplo, vai repercutir na reestruturação da nossa carreira. Nelson falou aqui sobre o salário dos professores substitutos. Nós temos um GT Carreira, que já fez uma minuta, que já tentou marcar reunião várias vezes com a comissão interna da UEPB, a CCPD, que ainda não conseguimos essa reunião, para discutir o que a gente está propondo lá. O que a gente está propondo lá, enquanto coletivo, enquanto grupo, vai repercutir no orçamento diretamente. Por quê? Porque vai reorganizar as nossas carreiras, os percentuais entre níveis, entre classes. Então, como é que essa discussão vai ser feita, por exemplo, internamente e com o governo do Estado? Então, a gente tem uma pauta que ela precisa ser construída para uma discussão interna e para uma discussão externa. Como é que a gente vai discutir aqui internamente com a nossa administração e como vamos discutir com o governo do Estado? Então, ciente que esse comando tem que ser composto por muitas pessoas dispostas a estar dando, como a professora Paula estava lembrando aqui, a compor junto, a trabalhar junto, a sentar junto, porque é extremamente importante. E se nós tivéssemos o poder de enviar um ofício para o governo do Estado e ele nos atender, nós não estaríamos aqui vivenciando essa situação. Obrigada, Cris. Bom, gente, encerrou agora o terceiro bloco. Só fazer aqui uma rápida... encerrou o terceiro bloco, professor Marcelo, não tem mais inscritos. Não, mas já tinha encerrado, a gente abriu para 5 falas. Aqui, fechadas essas discussões, com 3 blocos de fala, foram 15 falas, né? Lembrando que a gente vai agora levantar a proposta de encaminhamento, a centralidade da pauta, deflagração da greve ou não, né? Então, aqui tem a proposta da mesa, pela deflagração da greve por tempo indeterminado, né? E a pauta desta greve. Lembrando que um dos pontos da centralidade desta pauta, pagamento retroativo, recomposição do orçamento. Agora, em setembro, final de setembro, a LOA vai ser discutida aí na Assembleia Legislativa, né? Então, recomposição do orçamento da universidade. E, dentro dessa questão também, que a gente já protocolou, inclusive, o ofício, né? Uma mesa de negociação permanente para recomposição salarial. Lembrando, na última Assembleia, inclusive, a gente discutiu isso, as perdas salariais no governo João é 19,97%. Né? E, nessa discussão, a gente também pode, ao longo, se essa greve for aprovada, ao longo da greve, o comando de greve, a partir dessa centralidade da pauta, vai discutindo e estruturando melhor essa pauta, que, evidentemente, temos 48 horas para notificar reitoria e governo. Né? Então, a posição da mesa é essa, mas a gente abre agora para os encaminhamentos, que 1 minuto, por favor. Encaminhamento é encaminhamento. Marcelo e Juscelino. 1 minuto para encaminhamento, viu, gente? Marcelo, retirou? Quem é o próximo? Juscelino. É 1 minuto, viu? Por favor. Questão de ordem, Beto. Oi, Ritinha. Questão de ordem. De Rita. Questão de ordem. Eu acho que primeiro a gente vota para depois encaminhar. De fato, Ritinha. Desculpa.
Deixa a mesa decidir, eu falo. Gente, olha, Rita levantou uma questão de ordem que realmente tem sentido. Então, aqui a gente tem, pela deflagração da greve, aí começa a votar. Aqui, Campina Grande, certo? Aí, quem for sim, aí levanta aqui os crachás. Depois, quem contrários, abstenção. Depois a gente vai passar por cada campo, certo? Então, agora... Professora, como eu estava escrito antes disso, eu queria só fazer uma ponderação seguinte. Não ficou claro, eu acho que há um sentimento aqui coletivo sobre a questão da deflagração da greve. E há uma divergência aí, para a gente entender, se será de imediato, né? Aí eu acho que tem uma questão que antecede. O meu encaminhamento seria nesse sentido. Então, votar ou não, eu acho que... A minha fala, professor, se você estivesse prestando atenção, deflagração de greve imediata, sim ou não? Sim. Imediato, lembrando que tem que respeitar... Imediato é o quê? Tem que respeitar as questões legais de 48 horas. Eu tenho uma ponderação para fazer nesse extremo. Professor, a questão de ordem que Rita levantou precede. Vamos então, votar. Se a Assembleia me consentir falar, eu acho que... Professor, a questão de ordem, por favor, o microfone. Vamos lá. Não, a minha fala foi cassada. Não. Vamos lá. Não precisa não. 48 horas, a gente sabe, é uma orientação. Rita, precisa falar? Fale aqui, Grace, por favor. Então, Joséan. Bom dia a todos. Só esclarecendo que, em deflagrando a greve, ela não pode ser imediata, né? Existe um prazo legal que a lei exige, que são 48 horas, prazo legal, e o Supremo ainda estendeu para 72 horas. Então, deflagrando a greve hoje, ela só pode iniciar, de fato, na segunda-feira. Né? Na segunda-feira, porque a gente comunica hoje, sexta, sábado, domingo, segunda-feira, poderia iniciar a greve. Lembrando que essa comunicação tem que ser ampla, né? Não pode ser apenas um ofício, tem que ser ampla para a comunidade acadêmica e para a sociedade. Gente, está claro qual é a proposta da mesa, deflagração da greve, levando em conta essas orientações que nosso jurídico, o Sindicato Nacional, a partir da lei de greve, e a deflagração de greve. Então, vamos lá. Quem é favorável, levando em conta essa questão das 48 horas? Quem é favorável à deflagração de greve, por favor? Eu gostaria que Lima, de um lado, e Deoclésio, está aí, ajudasse aí do outro. Nelson, ajuda aí. Alguém vai... Dinho, conta aí desse lado. Hã? Já contou? Não, um de um lado e outro do outro. Gente, passou baixa. É Lima que está contando. Deve ter contado. Quem for contado, baixa. Gente, agora, favoráveis, vou chamar também por campo, certo? Guarabira. Só os votos favoráveis agora, viu, Ritinha? Aqui, Guarabira, 7 favoráveis. 6? Não entendi.
7 favoráveis. Só o 5 favorável. contrários, Calma. uma abstenção. Rita, peraí. Ritinha, só... Pessoal que está aí nos campos, só os favoráveis agora, certo? 7 em Guarabira. 7. Ok. Monteiro. 2 favoráveis. João Pessoa. 6 favoráveis. Patos. Patos. 9 favoráveis. Só os favoráveis agora. 9 favoráveis. Certo. Catolé do Rocha. 4 favoráveis. Araruna. 1 favorável, Beto. Agora, gente, por favor, agora os contrários, começando aqui por Campina Grande. Quem é contrário à greve, por favor, levantem os crachás. Assim que contar, vocês baixam, certo? 16. Agora, Guarabira, contrários aí em Guarabira. 5 contrários. 5. Monteiro. 3. João Pessoa. 3 contrários. Patos. Patos. 3. Quantos? 3. Catolé do Rocha. 6. Araruna. 6 contrários, Bete. Agora, abstenções. Sempre que o professor Lima contar, vocês baixam o crachá, certo? Abstenção agora, aqui em Campina Grande. Já contou. Guarabira. Abstenções, Ritinha. 1 abstenção, 1. Monteiro. 2 abstenções. João Pessoa. 1 abstenção. Patos. 0 abstenções. Catolé do Rocha. 0. Araruna. 0 abstenção. Pronto, Raquel está computando aqui, em seguida ela diz o total. Gente, o resultado agora é favoráveis à greve, 96 professores e professoras. Contrário, 42. Abstenções, 9. Aprovada a greve por tempo indeterminado. Agora os encaminhamentos, Beto. Não deixa eu passar aí, não. Calma. Agora, a gente agora pode... Formação do comando de greve. Calma, vamos formar o comando.
O comando de greve, entendendo que a diretoria está no comando, mas vamos lá. Pessoal da mobilização, bora. Cristiane, Kátia, anotando aí. Paula, Deoclésio, deixa ela dizer. Margarete, não, eu vou chamar de novo. Ramon, né? Ramon Bolívar. Diga o nome, Jorge Delano. Espera aí, deixa eu só chamar daqui. Se eu só terminar aqui, por favor. Gente, o comando de greve, professores sindicalizados, por favor. Socorro. Já botei. Professores sindicalizados. Socorro e Lourdes. Já botou aí? Quem mais aqui, né? Jussara, já botei. Joelson. Nelson. Jussara Bellens. De Guarabira, Ritinha. Eu, Verônica. Tayana. Gente, por favor, silêncio, que é importante saber dos companheiros dos demais campi. Ritinha. Rita já está no comando. Quem mais? Congelou lá em Guarabira. Peraí, gente, por favor. Ana Maria. Rita, escreve aí para Roberta. Monteiro. Ana Maria Júlia. Gente, silêncio, por favor. Monteiro. Escreve aí no chat que aí Roberta passa para mim, que é mais prático, que a internet está oscilando. Maria Júlia, Tayana. Vocês estão entendendo? Quem? Verônica, os né? demais campi. E Rita Rocha. Rita Rocha também. Rita Rocha. Não estou entendendo nada. Raquel, Valéria Raquel, aí em João Pessoa. Vocês que estão aí nos campi, Guarabira, Monteiro, Catolé, Patos. Vou tentar convencer Kleber. Tá mandando aí, Roberto? Escreva aí no chat que Roberta me passa. Diz aí, Roberta. Gente, silêncio aqui, por favor. Entra, você entra. Diz, Roberta. Desligue o microfone aí, Ritinho, por favor. Roberta já anotou e vai dizer aqui pra gente, tá certo? Rita, Luciana, Maria Júlia, Tailane, Verônica e Rita Rocha. Lembrando que comando de greve são os professores e professoras sindicalizados. De Araruna, Morgana, e César. De Patos. Só eu, Beto. Certo. Catolé do Rocha. Arlandes. Catolé do Rocha, alguém no comando? Até agora não. Se precisar, depois o negócio vai feio, eu entro. Mas agora não. Sim, exatamente. A formação do comando é nesta Assembleia. A gente já teve experiência de outras assembleias que ficava entrando gente à torta e à direita. Isso. Pode ser. Ó, gente, só um instantinho aí, que tem aqui uma fala rapidinho. Não, companheiro, como eu tinha falado, daqui a pouco eu viajo. Veja bem, eu queria primeiro reiterar a maturidade dessa Assembleia e tomou a decisão que achou mais correta. Reiterar que o Sindicato Nacional continuará junto com essa categoria para todo apoio à greve que foi votada favorável a ela, com deflagração contando a partir de segunda-feira. Qual é a minha proposta de encaminhamento? É quase meio-dia, pessoal. É quase meio-dia. O que é que eu pondero para a mesa encaminhar, sem prejuízo de outras propostas de encaminhamento, que a mesa
uma reunião do comando de greve amanhã, para organizar esses passos iniciais da greve, as comissões. Peraí, depois você pede, Zinho, você está mesmo. Eu acho que está garantida a foto, Vazinha, deixa eu só concluir, né? Eu não sei nem... Desculpa, olha só. Gente, por favor. A greve foi votada com 96. Olha o auditório como é que já está. Paula, por favor. Não, gente, não tem condição isso não, gente. Paula, por favor, vamos lá, hein? Encaminhamentos, com Professora Paula, eu pedi a palavra e a mesa deu para dar exatamente uma sugestão de encaminhamento, sem prejuízo de outra, exatamente considerando questões como essa colocada por você, companheira Paula. Gente, peraí, Paula. Vamos aqui. Gente, por favor. Questão de ordem depois da minha fala, né? Está garantida a minha... Né? Tá. Garantida a fala de encaminhamento. Pessoal, veja bem, por isso e por aquilo outro, qual é a minha singela sugestão de encaminhamento, sem prejuízo de nenhuma outra, que faz e a mesa encaminha. Pelo avançar da hora, por essa movimentação que é corriqueira, eu estou achando que a Assembleia deve considerar. Divulga a partir de agora. Libera a assessoria jurídica junto com a diretoria para fazer o comunicado formal para comunicar. E uma nota pública da entidade dirigindo a todos os meios de comunicação, que a categoria decidiu em greve, com o início da greve para segunda-feira. Aí... seria divulgada a reunião do comando de greve para amanhã, sexta-feira, para se pensar nas formas de organização política da própria greve que a categoria decretou. E aí vem quem puder para a reunião do comando amanhã, cria comissões que achar o seguinte, diz que a pauta é essa. Qual é a pauta da greve? Centralmente retroativo. Mas ao lado do retroativo, tem o quê? Concurso, autonomia, carreira, né? Salário, tudo isso está na pauta. Essa pauta vai sendo detalhada a partir da evolução da greve em discussão no comando de greve. Agora, se o comando de greve não se instala para pensar na organização da greve, vai ficar essa preocupação toda que Paulo está preocupado. Então, eu indico a mesa que, se não houver nenhuma outra proposta de encaminhamento, né, encaminhe isso assim, e se tiver outra, encaminhe as diferentes propostas de encaminhamento, para essa Assembleia terminar positivamente, uma energia para cima, achando que a categoria vai estar envolvida na greve e garantir que a greve seja encaminhada com a participação do comando, das bases e da diretoria do Sindicato Nacional e da diretoria da seção sindical, com o apoio do Sindicato Nacional. Essa posição de encaminhamento que eu ofereço aí, essa é a mesa. Pronto, gente. É encaminhamento rapidinho para a gente. Ó, eu vou dizer o nome depois que a professora Kátia falar. Eu vou dizer. Diz, Kátia. Olha, rapidinho. Ó, eu queria pontuar de novo, como eu fiz na minha fala anterior, que o encaminhamento deve ser a lei de autonomia financeira. Porque se a gente ficar aqui dando poder para o governador e para a reitoria, a gente vai continuar com o Pires na mão. Professora. Sempre. Lei de autonomia. Aí nós vamos decidir, com o dinheiro vindo para o EPB, junto com a reitoria, os estudantes, onde vai gastar. Isso é poder. É o poder que está nos sendo negado. Está aprovado há 21 anos. Lei de autonomia. Não esmiúce as demandas. É a lei de autonomia financeira. Kátia, entendido, tá? Obrigada. A questão de ordem é encaminhar o que o levantou. Eu estou tentando fazer isso. Gente, o encaminhamento é... Agora à tarde, vou me reunir, eu, Raquel, reunir com a assessoria jurídica, fazer o comunicado, já tem imprensa aqui ligando, eu vou ter que ir para a rádio, então é urgente que a gente encaminhe. A mesa acolhe a sugestão de encaminhamento, né? Vou fazer uma chamada aqui dos professores e professoras que colocaram seus nomes para a composição do comando de greve. Vamos lá, Kátia, Cristiane, Paula, Deoclésio, Margarete, Ramon Bolívar, Lourdes, Socorro, Joelson, Nelson, não é esse? Jussara Bellens, Rita, eu falei Delano, Jorge Delano, Rita, Verônica, Luciana, Maria Júlia, Tayane, Rita Rocha, Morgana, César, quem é essa aqui? E Mônica de Lourdes de João Pessoa. Este é o comando de greve.
convocamos, sai daqui, uma reunião para segunda-feira à tarde, certo? Aliás, gente, segunda não, sexta, desculpa. Amanhã à tarde, a reunião híbrida, agora presencial. Oi, Rita. A gente pede que... O pessoal aqui está perguntando se a reunião de segunda pode ser... Não, é sexta. Sexta. Ritinha, eu errei. A reunião amanhã à tarde, híbrida. Lembrando que híbrida, a gente faz um apelo para os companheiros e companheiras fora de Campina Grande. De Campina Grande, por favor, presencial na A do EPB, a partir... 14h30? Das 14h30, na do EPB, reunião do comando de greve, que a gente vai detalhar comissão, estruturar melhor, né, toda essa pauta de negociação. Então, é isso. Não tendo mais algo a acrescentar, declaro encerrada a Assembleia. Se o comando que está aqui presente quiser fazer uma foto, vem para cá. Pode ser? Quantos votos foram a favor da greve? Quantos a favor?